Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vós disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para que eu parta, e se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesses dias da sexta semana da Páscoa, nós escutamos um evangelho de São João, chamado Discurso da Despedida. Começou com o capítulo 15 e vem agora para o 16. E Jesus, como que está preparando os seus discípulos para a conclusão da sua missão e os prepara para a sua partida. E a gente sabe, como toda partida, no caso específico, não é lá de Jesus, mas como qualquer uma partida, há sempre uma certa dose de sofrimento, de saudade. Os próprios discípulos quase que se sentem órfãos diante daquilo que Jesus está ali falando a eles. Então Jesus, na verdade, prepara os seus discípulos para o enfrentamento com a realidade do mundo. A gente sabe que para São João a palavra mundo é a expressão do mundo contrário a Deus, a realidade, as realidades terrenas, eivadas do mal, todas elas misturadas às vezes, né, de expressões de ateísmo, materialismo, às vezes até, de certa forma, usando o nome de Deus, mas sempre trazendo ou preparando armadilhas para aqueles que creem. A primeira leitura de hoje é um exemplo, né, claro disso, quando Paulo e Silas são presos por causa da sua fé, por causa da pregação do Evangelho, e são presos porque, não portanto porque eram, não sei lá, os pagãos, os ateus que o perseguiam, mas eram os próprios membros do judaísmo, para dizer que era uma expressão, né, de uma religião que não aceita uma verdade proclamada pelo próprio Filho de Deus. Assim como me perseguiram, perseguirão também a vocês. Então Jesus prepara os seus discípulos para esses conflitos, confrontos, adversidades, intempéries próprias de quem crê. Uma das grandes características da igreja, da sua missão, ao longo do tempo, até hoje, se a gente quiser, é exatamente o desafio de enfrentar as adversidades do mundo. Ainda hoje tem gente que defende a sua fé na prisão, é perseguido, tem suas igrejas destruídas, né, e que acolá a gente vê ainda hoje isto. Então Jesus, diante, digamos, desse horizonte às vezes tão sombrio, tão nebuloso para aqueles discípulos, ele faz uma promessa, diria sob certa ótica até uma grande novidade para aqueles discípulos, porque era uma realidade não tanto quanto presente, por exemplo, na primeira aliança, no Antigo Testamento, que é a figura do Espírito Santo. Jesus chama aqui no Evangelho de São João, aparece esta palavra, o defensor, o paráclito, aquele que é o advogado, que vai falar em nome dos discípulos, vai encorajar na missão.
Então aqui é diríamos, uma nova modalidade, né, da sua presença, da presença do ressuscitado. Do ressuscitado, através desse Espírito que será enviado por ele junto com o Pai. O Espírito Santo será, portanto, esta alma da igreja, aquele que vai impulsionar para a missão até mais adiante, a missão que virá e enfrentará as realidades das fronteiras, como nós falamos geralmente, que não está circunscrita a uma realidade cultural, religiosa, racial, linguística. Se o cristianismo tivesse ficado reduzido ali, né, ao judaísmo, seria uma mera seita judaica, mas não. Nós vimos lá com Pedro, nesses dias, indo na casa de um pagão, Paulo. Ontem vimos entrando na Europa, em Filipos, na Macedônia, e ali começa de fato a abrir as fronteiras do mundo para o cristianismo. Aí não tem mais limites para esta ação missionária e evangelizadora da igreja. Quem garantiu isto para a igreja? O Espírito Santo. Estamos para celebrar aí a festa de Pentecostes, e a gente sabe o quanto isso foi importante para que a igreja pudesse iniciar a sua missão evangelizadora, converter as pessoas para Cristo, avançar para frente, sempre mais indo a outras realidades distantes daquele centro ali que muitas das vezes gostaria de acrisolar o cristianismo dentro de uma redoma, fechar ali baseado nos princípios e leis do judaísmo e pronto. Graças ao Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, de fato a igreja criou asas, podemos dizer assim, foi adiante, levando o Espírito do ressuscitado para todas as partes do mundo, abandonando o medo das tribulações, das perseguições, das prisões, e nesse sentido poderíamos dizer também diversificando o seu modo de anunciar a palavra nas diversas circunstâncias culturais, históricas. A centralidade da fé é Cristo ressuscitado, é o fio condutor, mas ali, em um lugar, em outro, essa realidade precisava às vezes de uma adaptação, como diríamos hoje, de uma enculturação, para que ela pudesse ser entendida, acolhida, assimilada, para assim as pessoas pudessem se converter a esta grande novidade trazida por Cristo, que é a pregação do Evangelho, o anúncio do reino de Deus. Então, por isso, hoje nós queremos aqui acolher esta palavra, acolher na alma, no coração, esta mensagem, eu diria, com uma grande novidade, que Jesus inculca, que Jesus quer que nós deixemos penetrar por esta vida nova que Ele vem nos trazer através do seu Espírito. Nesse sentido, o Espírito, de fato, suscita continuamente no seio da igreja homens e mulheres corajosos, homens e mulheres impetuosos, que não se aniquilam por nenhuma ameaça, homens e mulheres que, com a sua criatividade, conseguem, de fato, fazer o Evangelho penetrar nas mais diversas circunstâncias, ambientes, contextos. Assim é hoje também. A gente sabe que o mundo hoje tem uma diversidade muito grande, né, de expressões ideológicas, culturais, religiosas. São expressões que às vezes se chocam com nossos valores, ou às vezes tentam até silenciar, abafar a palavra da igreja, os seus valores que nós defendemos. Nesse sentido, não podemos temer a essas realidades, ou ameaças, ou críticas, ou perseguições, que aqui e acolá, às vezes até dentro mesmo da igreja, até de católicos, poderíamos dizer assim, nós escutamos por aí, né, aqui e acolá se espalham pelas redes, muitas das vezes sem fatos verídicos a serem comprovados, mentiras, insensibilidades. Não podemos temer isso. Não podemos temer aqueles que às vezes querem enjaular o cristianismo dentro da igreja, dentro dos claustros, dentro dos conventos, dentro dos seminários, dentro daquilo que é tipicamente cristão ou católico. Nós vimos ontem
no Evangelho, Jesus dizendo: vocês serão presos nas sinagogas. Ora, a sinagoga não pode acrisolar o Evangelho, tem que sair, ir às praças, levar a palavra de Deus em todos os ambientes. Aliás, é isso que nos pede o Papa Francisco, né? Admoesta, exorta constantemente para a realidade da missão, para as periferias, para os lugares distantes. Às vezes nos mete medo isso, né? Nós temos pavor, hoje em dia, por exemplo, de sair à noite, celebrar à noite, nos reunirmos à noite, porque tem as ameaças, né, do tempo, da realidade histórica em que vivemos. Mas não podemos tornar-nos insensíveis absolutamente a esta realidade. Senão, como o Evangelho será anunciado? Como ele chegará aos corações das pessoas, às almas, à inteligência do mundo, aqueles que têm o domínio das coisas, da opinião, do poder? Então, nesse sentido, tem que acreditar no Espírito. Nós não podemos perder esta realidade do Espírito Santo que promove a missão em todas as realidades do mundo. Por isso, se nós queremos de fato que o Evangelho seja encarnado, assim como Jesus se encarnou na nossa realidade humana, histórica, nós também temos que assumir este papel. E nesse sentido, eu creio que Nossa Senhora nos ajuda a acolher esse mistério de Deus através do Espírito. Ela que deixou-se assumir por Ele, concebeu o Filho de Deus por obra do Espírito e encorajou-se para levar o Evangelho, a palavra encarnada em sua vida, em todas as dimensões da sua existência, até o alto do Calvário, com sofrimentos atrozes para si. Por isso, nossa festividade de Fátima este ano nos diz que Maria é modelo de fé e de maturidade cristã. Ela vai nos ajudando, de fato, a incorporar, a colocar na vida aquilo que é típico, próprio do seu filho, como discípula, identificando-se com ele, e nós somos chamados também, como Maria, a assumir este papel. Defensores da fé, impetuosos, corajosos, no trabalho de anunciar o Evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude, abençoe a todos aqueles e aquelas que não perdem o medo, que não temem nada, absolutamente nada, para poder anunciar o seu Filho, que se torne presente nesta realidade do mundo e transforme tantas realidades de sofrimento, tantas realidades de desumanidades, possa de fato penetrar os corações angustiados por tanto sofrimento, uma realidade nova de vida, que só o Espírito é capaz de produzir em nós, como produziu em Nossa Senhora. Nossa Senhora, sob este título, Nossa Senhora de Fátima, abençoe a todos vocês, os seus familiares, e possa nos ajudar a continuar a nossa missão neste mundo. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.